Vamos abrir agora na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5. Glória a Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5. Aleluia. Nel Belaine, venha ler comigo. Os homens leiam comigo os versículos ímpares, as mulheres com a Nel Belaine os versículos pares. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos começar então, os homens. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou? Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, com o poder, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa, não com velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da severidade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Refiro-me com isso, não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso teríeis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal nem ainda comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Todos juntos. Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Aleluia. Vamos ficar de pé agora e vamos procurar alguém aí para orarmos por essa pessoa e ela vai orar por você. Amém? Oramos uns pelos outros. Nel Belaine ora conosco no microfone. Aleluia, Senhor Jesus. Te agradecemos, Pai, por esta rica palavra, Senhor. Por o Senhor, Pai, ter compaixão de nós, Senhor Jesus. Aleluia, por o Senhor Jesus. dar a oportunidade, Pai, de sermos pessoas melhores, Pai, a cada dia, Senhor. Por ser crentes verdadeiros, Senhor Jesus. E que o Senhor nos dá a oportunidade para te buscar, Senhor, e te servir, Pai. Obrigada por todas as coisas que o Senhor tem feito Jesus. por nós, Pai. Mesmo sabemos que não somos merecedores, Senhor. Mas obrigado, Senhor, por tudo quanto, Senhor, o Senhor faz
por nós, pelas nossas vidas, Senhor. Aleluia, Obrigada Jesus. pelas nossas vidas, Pai. Obrigada pela oportunidade de termos a Tua palavra, Senhor, presente em nossas vidas. Que possamos, Pai, dar mais valor a essa palavra, Senhor, que é viva e eficaz, Senhor Jesus. Te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor faz por nós, Senhor Jesus. Te agradecemos por esta noite, por termos a oportunidade de estarmos aqui para Te louvar e engrandecer o Teu santo nome, Senhor Jesus. Te agradecemos pela nossa saúde, Pai. Te agradecemos pelos nossos trabalhos, Senhor Jesus, pelos nossos estudos, Senhor. Te agradecemos, Pai, por tudo quanto o Senhor faz por nós. Te agradecemos por cada segundo que o Senhor nos dá, Pai, para Te adorar, Senhor, e louvar o Teu santo nome, Senhor Jesus. Sabemos que não somos nada nessa terra, Senhor Jesus. Não somos merecedores de coisa alguma, Senhor. Mas por Tua graça, Senhor, o Senhor tem misericórdia de nós, Pai. Glória a Deus. Te adoramos e glorificamos o Teu santo nome. Que possamos Te buscar mais e com coração sincero, Senhor. Aleluia. Que possamos Te dar graças por todas as coisas, Pai. Até mesmo pelas coisas mais simples que o Senhor nos oferece, Adoramos Senhor. Porque o Teu sabemos nome, que é com Senhor. amor, Senhor Jesus. Que possamos ser crentes verdadeiros, Senhor. Em espírito e em verdade, Senhor Jesus. Transforma, Senhor, as nossas mentes, Senhor, os nossos corações, Senhor Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e faz por nós a cada dia, Senhor Jesus. Paizinho, possamos, Senhor, melhorar, Senhor, a cada dia, Senhor, com o intuito, Senhor, de buscar a nossa santificação, Senhor Jesus. Porque sabemos que sem ela ninguém verá o Senhor Jesus. E que possamos deixar os julgamentos, Senhor Jesus, só para Ti, Senhor, porque o Senhor é que vê todas as coisas, o Senhor sabe de todas as coisas, é o Senhor que sonda as mentes e os corações, Senhor Jesus. É o Senhor que nos conhece, Senhor, verdadeiramente, Senhor Jesus. E é o Senhor que sabe as intenções dos nossos corações, Senhor Jesus. Então que possamos deixar os julgamentos somente para o Senhor e que possamos nos descansar em Ti, Senhor. Porque sabemos que com Ti somos mais que vencedores, Senhor Jesus. Que a Tua graça se manifeste em nossas vidas, Senhor. E que o Seu poder seja abundante sobre nós, Senhor Jesus. Que o Senhor venha abençoar cada um dos irmãos que estão aqui presentes nessa noite, Senhor. Que o Senhor possa abençoar os pastores, Senhor. Que eles possam continuar nos dando essa rica palavra, Senhor Jesus. E que possamos dar testemunho do Teu santo nome, Senhor Jesus. Não só em palavras, Senhor, mas nas atitudes, Senhor. Que não vivamos, Senhor, só de aparência, Senhor Jesus. Mas que possamos ser crentes verdadeiros, Pai. Em espírito e em verdade, Senhor. Que possamos ser crentes cheios do Teu Santo Espírito, Senhor. Obrigada, Senhor, pela Tua rica, Senhor, palavra em nossas vidas, Senhor. Aleluia. Obrigada, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor vem derramando sobre nós, Senhor. Obrigado, só temos que Te agradecer, Senhor, por tudo quanto o Senhor faz por nós, Senhor. Louvado seja o Teu santo nome, Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amados, podem ficar assentados agora na presença do Senhor Jesus. Obrigado, Neubelane. Aleluia. Nós estamos no 5º capítulo da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Acabamos de ler, mas nós vamos olhar ali na parede, no slide, todas as divisões e subdivisões dessa primeira carta de Paulo aos Coríntios. Aleluia. Antes de começar, quero saudar a Kívia, que está ali atrás. Seja bem-vinda. Deus te abençoe. Bom vê-la. A primeira carta de Paulo aos Coríntios tem 16 capítulos e ela está dividida aí numa principal divisão estrutural, cujo título seria Espirituais e Não Carnais, como nós temos falado. Essa epístola foi escrita pelo apóstolo Paulo
exortando os crentes da igreja aos coríntios a serem homens espirituais e não carnais. Vocês sabem que nós gostamos sempre de lembrar o versículo de Mateus 22:14, quando Jesus disse: muitos são chamados e poucos os escolhidos. Por que Jesus disse isso? Quando Jesus disse isso, ele estava fazendo uma distinção no meio de todos os crentes de todas as eras. Tanto crentes do Antigo Testamento como crentes do Novo Testamento, e essa é uma realidade até a consumação do século. A maioria dos crentes, que Jesus chama de muitos chamados, eles não se desenvolvem espiritualmente, permanecem muito carnais. Essa é uma triste realidade. São crentes carnais. Mas aqueles que Jesus chamou de poucos escolhidos, que a Bíblia chama de os eleitos de Deus, a marca da eleição é que os eleitos não são carnais. Os eleitos são homens e mulheres espirituais que buscam o seu crescimento espiritual, o seu desenvolvimento espiritual, a sua santificação em Cristo Jesus. Amém, queridos? Eu oro para que você seja um eleito, porque se não for, você é carnal. E eu quero dizer para você que os crentes carnais só serão crentes aqui na terra, porque no céu não chegarão. O céu é dos eleitos. No céu só entra homens espirituais e mulheres espirituais. Pessoas que na terra perseveraram até o fim, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Aleluia? Por isso Paulo está escrevendo essa carta aos coríntios, exortando-os em tudo a não serem carnais, mas a serem espirituais. Aleluia? Essa epístola está dividida numa introdução, num desenvolvimento e numa conclusão. Isso. A introdução está nos 9 primeiros versículos, que nós já falamos aqui, chamados à santidade. A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. Os homens espirituais se santificam. Os crentes carnais não se santificam, não dão importância à santificação, por isso que não verão o Senhor. O desenvolvimento da epístola, do capítulo 1, versículo 10 até o capítulo 15, versículo 58, eu dei o título de admoestações. O que é uma admoestação? A admoestação é uma severa chamada de atenção. É uma correção. Alguém está andando de maneira errada, ele precisa ser corrigido. Ser corrigido é a mesma coisa de ser admoestado. Por isso, essa carta de Paulo aos Coríntios é uma carta de correção, uma carta de admoestação. E as admoestações de Paulo vão aí do capítulo 1, versículo 10, até o capítulo 15 completo. Depois, a conclusão, no último capítulo, Paulo vai concluir com recomendações finais. Vamos nos concentrar neste desenvolvimento. Este desenvolvimento ele está dividido em um novo... De longe aí não dá, hein, Marisa? Acabou a pilha. Então tem que ser dali. Tem que ser de pertinho aqui. Esse desenvolvimento, chamado admoestações, ele está dividido em um novo desenvolvimento. Passa mais um aí, Marisa. Em um novo desenvolvimento, que eu dei o título Corrigindo Desordens, e uma nova conclusão, que é o capítulo 15. Então, do capítulo 1, versículo 10, até o capítulo 14, completo, que termina no versículo 40, Paulo está corrigindo desordens, porque Deus não é Deus de desordens, Deus é Deus de ordem. No capítulo 14 estará escrito isso, que o nosso Deus é Deus de decência e ordem. Duas coisas, diga decência e ordem.
Deus é um Deus de decência e ordem. Deus não gosta de desordens. Deus não gosta de indisciplina. Deus quer que nós tenhamos uma vida ordenada, organizada na presença dele, porque isso faz parte da santificação. Gente muito bagunceira, gente muito desordeira, demonstra o seu pecado, está em pecado. É por causa do pecado que existem todas as desordens no mundo. Paulo escreve dizendo que a igreja tem que ser diferente. Então ele tem que corrigir as desordens dos crentes. Depois o capítulo 15 vai ser a conclusão desse tema, corrigindo desordens, com o tema da ressurreição, aonde Paulo vai deixar bem claro que somente os salvos participarão da primeira ressurreição. A primeira ressurreição é a ressurreição dos salvos, daqueles que foram homens que lutaram para ser homens espirituais, homens santos, mulheres espirituais, mulheres santas. Os crentes carnais não participarão da primeira ressurreição. Os crentes carnais participarão da segunda ressurreição, que será a ressurreição dos ímpios, que serão ressuscitados para serem lançados de corpo e alma no lago de fogo e de enxofre, porque não deram ouvidos à palavra de Deus e não se santificaram, e sem santificação ninguém verá o Senhor. Por isso nós vamos falar sobre isso quando chegar lá no capítulo 15. Vamos nos concentrar neste desenvolvimento, corrigindo desordens. Este desenvolvimento aí, ele tem duas partes. A parte 1 e a parte 2. A parte 1, na qual nós estamos, eu dei o título de repreensões. Vai do capítulo 1, versículo 10, até o capítulo 8 completo, termina no versículo 13. Paulo está repreendendo os coríntios em vários erros que eles estavam cometendo e não poderiam estar. Depois, a parte 2, ele vai trazer outras orientações que eram coisas que eles estavam errando por falta de orientação. São duas motivações para as pessoas errarem. Ou erram por rebeldia, ou erram por falta de orientação. Então, quando eles erraram por rebeldia, Paulo veio com repreensões. Naquilo que eles erraram por falta de orientação, Paulo trouxe orientações, que nós vamos ver ali na parte 2, quando chegar lá a partir do capítulo 9. Mas vamos nos concentrar na parte 1. Nós estamos na parte 1, que eu dei o título Repreensões, que vai até o capítulo 8, versículo 13. Essa parte 1, ela está dividida em 2 blocos. O bloco 1 nós terminamos quarta-feira. Quarta-feira terminamos o bloco 1. A primeira coisa que Paulo corrige nessa igreja são as contendas que estão se levantando entre os irmãos. Homens carnais, crentes carnais provocam contendas. Vocês não têm ideia de como as igrejas por aí estão cheias de contendas e divisões, porque são homens carnais. Homens espirituais não entram em contendas e não provocam contendas. Nós trabalhamos dentro disso no bloco 1. Hoje nós estamos começando no bloco 2. Vamos até quarta-feira aí, neste bloco 2, que eu dei o título Outras Prevaricações. Prevaricação é erro, outros erros que eles estavam cometendo. Pula agora, Marissa, lá para o bloco 2, já passamos o bloco 1. Bloco 2, outras prevaricações. Esse bloco 2, ele está dividido em 4 capítulos. O capítulo 5, 6, 7 e 8. Capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 e capítulo 8. Hoje nós estamos com o capítulo 5. Amanhã de manhã no capítulo 6, amanhã à noite no capítulo 8 e quarta-feira no capítulo 9. Nós vamos encerrar o bloco 2 e encerrar a parte 1. Sábado que vem estaremos entrando na parte 2,
da epístola. Hoje estamos com o capítulo de número 5, que Paulo vai falar sobre imoralidade. Amanhã de manhã, o capítulo 6, tribunais pagãos. Capítulo 7, amanhã à noite, vamos falar sobre casamento, vai ser importante para casados e também para os que almejam ainda se casar. E o capítulo 8, sobre a idolatria. Glória a Deus. Hoje nos concentramos no capítulo 5, que nós acabamos de ler, né? Que o título ali é imoralidade. É um dos erros, um dos atos de rebeldia que Paulo vem severamente admoestando e corrigindo os coríntios pela imoralidade. Glória a Deus. Obrigado, Marecinha. Pode apagar aí. Muito bem, queridos. O capítulo 5 fala por si só. Paulo vai citar aqui um caso de imoralidade dentro da igreja cristã da cidade de Corinto. Por isso ele começa dizendo no versículo 1 que geralmente se ouve que há entre vós imoralidade. Primeiro ele começa generalizando, por isso que ele fala geralmente. Ele vai citar um caso, mas não significa que tinha só esse caso. Significa que estavam acontecendo escândalos de imoralidade sexual, imoralidade de ordem sexual, dentro da igreja dos crentes de Corinto. Tá? E hoje em dia também acontece. A imoralidade sexual é uma das dimensões do domínio de Satanás no mundo através do pecado. O apóstolo João disse em 1 João, capítulo 5, versículo 19, sabemos que somos de Deus, mas o mundo inteiro jaz no maligno. O diabo, que Jesus chamou de o príncipe deste mundo, ele domina a humanidade, domina os seres humanos a partir da semente maligna que ele plantou em Adão e Eva, que foi o pecado. Através do pecado é que Satanás domina a humanidade, é que Satanás domina os homens. Este pecado se manifesta de várias maneiras, em várias dimensões na vida humana. E tem algumas dimensões que são bem marcantes, que são bem fortes. Uma dessas dimensões marcantes, uma dessas dimensões fortíssimas, em que o pecado se manifesta, é na área da sexualidade. A sexualidade humana, aonde as pessoas erram por rebeldia, erram por falta de orientação e erram principalmente por falta de santificação. Paulo escreve o capítulo 5 para chamar a atenção dos coríntios acerca da imoralidade. Ele vai falar de um caso, mas ele começa generalizando. Ele diz, geralmente se ouve, a notícia que se ouve por aí, né, é que há entre vós imoralidade. Há entre vós imoralidade. E ele vai se referir, no contexto do capítulo, à imoralidade sexual. Amados, Gênesis capítulo 1, está escrito a criação de todo o universo e a criação do principal elemento do universo, o homem. Deus criou homem e mulher. Ou seja, Deus criou os seres humanos em basicamente dois gêneros.
gênero masculino e gênero feminino. Não existe um meio termo, não existe um terceiro gênero. Deus criou homem e mulher. Está lá em Gênesis 1, 26, 27. Homem e mulher os criou. Portanto, homossexual não é criação de Deus. Lesbianismo, lésbicas não é criação de Deus. São desvios diabólicos da sexualidade humana, já que a humanidade foi atingida pelo pecado e por causa disso se desviou em várias dimensões. Uma dessas dimensões onde ocorreu grandes desvios foi a dimensão da sexualidade humana. E até inventaram aí que agora homem tem relações sexuais com outro homem. Isso é totalmente impossível do ponto de vista da palavra de Deus. Ou mulher ter relação sexual com mulher. Isso não existe. Isso é chamado na Bíblia Sagrada de abominação. Entenderam? E quando nós falamos isso, somos acusados no mundo de preconceituosos. Nós não temos preconceito, porque ter preconceito contra homossexualismo não é preconceito. Preconceito é quando nós somos preconceituosos com coisas naturais. Por exemplo, ter preconceito por causa da cor da pele. Aí sim, isso é um preconceito, é um racismo. Ter preconceito por causa da classe social a que uma pessoa pertence. Isso é preconceito. Levar em consideração porque é rico e desdenhar do outro porque é pobre, Tiago fala sobre isso. Isso é preconceito. Preconceito contra mulheres, por exemplo, realizarem certos trabalhos, até serem pastoras. Existem preconceitos por aí contra mulheres. Um preconceito contra mulheres é chamado de machismo. E outro preconceito que é criado do lado das mulheres é chamado de feminismo. Feminismo é preconceito. Trabalha em cima de preconceitos. Machismo trabalha em cima de preconceitos. Ok? Outro preconceito que existe é a xenofobia. Ter preconceito contra pessoas de outras nações. Tem gente que não aceita pessoa de outra nação aí. Tem preconceito, isso é chamado de xenofobia. Isso é um preconceito. Agora, contra o homossexualismo, não é preconceito, porque o homossexualismo não é uma coisa natural. O mexicano nasceu mexicano e vai ser mexicano, mesmo que ele venha morar no Brasil. O irlandês vai continuar sendo irlandês, mesmo que ele venha morar no Brasil. O negro vai continuar sendo negro, a não ser que ele se pinte. O amarelo vai continuar sendo amarelo. O branco vai continuar sendo branco. Agora, o alcoólatra, se ele se converter a Cristo, ele deixa de ser alcoólatra. O drogado, se ele se converter a Cristo, ele deixa de ser drogado. A prostituta, se ela se converter a Cristo, ela deixa de ser prostituta. O homossexual, a mesma coisa. Se ele se converter a Cristo, ele deixará de ser homossexual. A lésbica, se ela se converter a Cristo, ela deixará de ser lésbica e será uma mulher normal, porque o Espírito Santo vai trabalhar isso na vida dela. Portanto, nós não temos preconceito contra o homossexualismo. Nós temos conceito. E o nosso conceito é absoluto. Porque o nosso conceito é conceito bíblico. E no conceito bíblico, Deus criou homem e mulher. Homem para ser homem, mulher para ser mulher. E colocou a diferença desses dois gêneros para, através desses dois gêneros, trazer a multiplicação de seres humanos no mundo. Quando Deus criou o homem e a mulher, disse, a primeira ordem que Deus deu foi, multiplicai-vos. Um homem tendo relação com outro homem, poderá haver multiplicação? Alô? Som.
Uma mulher tendo relação com uma outra mulher, poderá haver multiplicação? Não. Impossível. Impossível. Impossível pela própria natureza. Impossível pela própria natureza. Porque Deus criou o homem com todos os elementos sexuais para reter o sêmen, que é a semente para novos seres humanos. Mas o homem não tem o óvulo, a mulher é quem tem. Na mulher colocou toda a aparelhagem sexual necessária para receber o sêmen, para receber a semente, e então dá ali origem a uma nova vida que vai ser concebida, gerada e nascida. Deus criou tudo perfeito. Aleluia. Deus criou perfeito. O diabo tenta ir contra a perfeição da natureza, ir contra a natureza. A natureza prega a perfeição de Deus. A natureza demonstra a santidade de Deus. Deus criou o homem e a mulher com a capacidade de, se unindo, serem instrumentos de Deus para chamar outros homens e mulheres à existência. Fora isso, não há razão alguma para esse relacionamento sexual, e principalmente o relacionamento sexual depravado, fruto do pecado, no mundo inteiro. No mundo inteiro. Essa dimensão da imoralidade, ela é muito grande no mundo. Agora, eu falei primeiro a questão de homossexualismo e lesbianismo, para a gente virar essa página. Isso simplesmente não é... Nós não temos preconceito, não. Se entrar... Já perguntaram para ele, pastor, o que você vai se entrar homossexuais e lésbicas na igreja? São bem-vindos. Podem entrar e sentar aí, mas vão ouvir a pregação. E vão ouvir a palavra de Deus. Como ela é. Vão ouvir a verdade. Como ela é. Se algum deles for eleito de Deus, vai se converter e vai então ser transformado. Quem é homem vai ser homem, quem é mulher vai ser mulher. Se não for eleito de Deus, vai ficar zangado, não vai querer mais vir e vai embora. É a mesma coisa que acontece com o alcoólatra. Quem gosta de beber, entendeu? E eu prego aqui sobre alcoolismo, não se sente bem. Aí como não quer deixar o alcoolismo, vai embora, não fica aqui. É a mesma coisa. Lesbianismo, homossexualismo é a mesma coisa de alcoolismo, mesma coisa de orgulho, mesma coisa de soberba, é a mesma coisa de pecado. Tudo isso é pecado. E o que Jesus vai dizer para cada pecador que se converta é: vai e não peques mais. Glória a Deus. Tirando agora os pecados sexuais no que diz respeito ao homossexualismo e lesbianismo, vamos falar da imoralidade sexual entre homem e mulher. Porque é a mola mestra das imoralidades sexuais do mundo inteiro. E Paulo diz que dentro dos Coríntios está se ouvindo falar, ao invés de se ouvir falar que é uma igreja santa, ao invés de se ouvir falar que é uma igreja que tem muita gente buscando a santidade, a notícia que está chegando nos ouvidos de Paulo é que tem imoralidade nessa igreja. É que tem imoralidade sexual dentro dessa igreja. Tá? Imoralidade sexual. Deus criou o homem e a mulher, dois gêneros diferentes, para o homem e a mulher se casarem e constituírem uma família e terem filhos que vão também se casar e constituir sua família. Isso é natural. Portanto, a sexualidade humana, ela não é pecaminosa. A sexualidade humana faz parte da natureza humana. O homem é naturalmente, entre todas as coisas que ele é também um ser sexual. O homem e a mulher foram dotados por Deus de sexualidade, e uma sexualidade que funciona no sentido de promover
a família no sentido de promover o amor do casal, no sentido de promover a procriação de filhos. A sexualidade humana, amados, ela funciona. Às vezes, né, na minha vida de pastor, na minha carreira de pastor, muita gente veio, tanto mulher como homem, tanto casado como solteiro, rapaz como moça, homem já casado, mulher também, que às vezes vem falar conosco, pedir um conselho pastoral, nesse sentido. Pastor, não estou aguentando na área sexual, desejos sexuais. Tudo isso é natural. Tudo isso é natural. Eu falo assim, isso significa que você está viva. Significa que você está vivo. Se eu te beliscar, você vai sentir? Vai, você está vivo. Toda a aparelhagem do seu corpo está funcionando. Tá? Seus hormônios estão funcionando. Toda a sua vida biológica, física aí, está funcionando normalmente. Porque Deus criou dessa maneira. A sexualidade, ela é pura. Ela foi colocada no homem e na mulher de maneira pura. Mas foi colocada para ter hora certa de ser praticada. Hora certa para ser praticada. Antes de chegar a hora certa, ninguém vai ter nenhum desejo? Vai. Vai porque a natureza está aí e os desejos provam que está tudo certinho na natureza. É normal. Mas não é para colocar em prática, a não ser até que chegue a hora. E biblicamente falando, dentro do critério de santidade de Deus falando, dentro do critério de orientação de Deus falando, a única hora a partir da qual tanto homem como mulher podem colocar em prática vida sexual sem pecar é a partir do casamento e ponto final. Não antes e não fora em hipótese alguma. Por isso que eu disse ponto final. Qualquer espécie de relacionamento sexual fora do casamento é imoralidade. E a ordem bíblica é pegar essas pessoas e entregá-las a Satanás. A ordem bíblica no último versículo aí é expulsar da igreja. Tá mandando expulsar aí? Tá mandando expulsar aí, irmão? Por favor, tá mandando expulsar aí ou não? Expulsai! É para expulsar da igreja quem estiver na prática de qualquer espécie de imoralidade sexual. É radicalismo? É a verdade. É a verdade. É a verdade. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Pessoas convertidas
se são solteiras, vivem em 100% de abstinência sexual. Vai ter desejos, vai ter sentimentos, vai ter. Porque a máquina está boa. Isso é natural. Mas vai poder praticar? Não, em hipótese alguma. Nem sozinho, nem acompanhado. Nem sozinho, nem acompanhado. Nem sozinha, nem acompanhada. Em hipótese alguma. Pastor, e se eu nunca me casar? Nunca terá relação sexual. Nunca terá relação sexual. E quando eu terei? Só se casar. E vamos falar sobre casamento lá domingo à noite, no capítulo 7. E na preparação para o casamento, não existe test drive. Não? Esse negócio de test drive. Vamos testar. Não, senhor. Não, senhor. Não existe. Diante de Deus não existe. Existe diante de Satanás. É por isso que a pessoa que pratica imoralidade sexual tem que ser entregue a Satanás. Já que ela não quer servir ao Senhor, quem não serve ao Senhor é servo de Satanás. Quem não ajunta comigo, espalha. Quem não é comigo, é contra mim. Quem não me serve, serve o meu inimigo. O diabo quer que você saia daqui essa noite e pratique muito sexo com todo mundo com quem você não é casado. O diabo quer exatamente isso de você todo dia. E é isso que o mundo faz. E faz todo dia. E faz todo dia. Todas as cidades do mundo hoje são Sodoma e Gomorra. São cidades de imoralidade sexual, porque a nossa sociedade é uma sociedade de imoralidade sexual. A imoralidade sexual é tida como coisa normal da vida. Como coisa normal da vida. É tão normal que hoje em dia, pai e mãe, vocês podem ver a escola de pais aqui em Anápolis e pergunta lá o que eles aconselham. Os pais são ensinados a aconselhar os filhos solteiros a usarem camisinha nos seus relacionamentos. Olha, filhinho, você vai sair de casa hoje, viu? Mas use camisinha, viu? Use preservativo, tá bom? Deus te abençoe, vai com Deus. Vai com Deus? Deus te abençoe? Deus abençoa isso? Isso não é bênção, isso é maldição. A terra está coberta de maldição por causa de tantas coisas, e uma delas, e uma das maiores, é a imoralidade sexual, a perversão sexual. E não é porque é casado que pode praticar qualquer tipo de relação sexual conforme o mundo vem ensinando por aí afora. Em Romanos capítulo 1, Paulo fala sobre relações contrárias à natureza. O nosso corpo, ele é uma natureza humana. Faz parte da nossa natureza humana e o corpo é formado de vários órgãos. E existem órgãos
não sexuais que o mundo quer usar como se fossem sexuais. Isso é abominação. Isso é perversão. Isso é abominável aos olhos de Deus, é nojento aos olhos de Deus. E eu já vi e sei de certos pastores hipócritas por aí, não são servos de Deus na íntegra, querendo pregar para os casais que entre quatro paredes vale tudo. Entre quatro paredes, Deus também está lá. Por isso ele diz em Hebreus capítulo 13, acima de tudo, preservai o matrimônio. E o leito matrimonial, o leito conjugal, sem manchas, imaculado, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Essa semana, um crente carnal pediu divórcio à sua esposa, porque ela se negou a fazer sexo com ele do mesmo jeito que ele está fazendo com as prostitutas fora de casa. E os dois são de igreja. Os dois são evangélicos. Crentes carnais. Até que ela está tentando não ser. O relacionamento sexual dentro do casamento é com discernimento e aprovação e bênção de Deus, seguindo o curso da natureza. Órgão sexual com órgão sexual. E não inventar outras coisas que são sodomitas e diabólicas e que levanta e aciona a ira de Deus contra esse casal, contra essa família, e eles vão ter a paga disso. Vão ter a paga desses pecados. E muitos têm a paga enquanto estão na terra, através das doenças venéreas, das DSTs. E além disso terão a paga no lago de fogo e de enxofre, porque os impuros não herdarão o reino dos céus. Então, amados, Paulo está chamando a atenção em um item muitíssimo importante. Vocês não têm ideia de como a imoralidade sexual está assolando as igrejas evangélicas. A começar dos próprios púlpitos, dos próprios líderes. Crentes solteiros ficando com todo mundo. E praticando imoralidade sexual. Crentes casados em adultério, em prostituição, em masturbação, em pornografia, acessando sites pornográficos na internet. Casais que acham que para terem prazer sexual um com o outro, tem que colocar uma televisão no quarto e passar nela um filme pornográfico de sexo explícito para os dois se excitarem. Sabia que estão fazendo isso por aí? Tem encontros de casais
eu sei disso porque casais que foram vieram falar comigo. Encontros de casais aí em igrejas, aonde num determinado momento do encontro de casal, separam os maridos para um lado e as mulheres para outro lado. E as mulheres para outro lado. E a pastora que prega para as mulheres, fala para elas comprarem lingerie erótica, para excitarem os maridos delas, porque se os maridos não verem erotismo na sua mulher, vai buscar erotismo fora. Tem encontros de casais ensinando até a colocar no quarto do casal um poste, para a mulher ficar dançando, se agarrando naquele poste, para excitar o marido. São prostitutos imorais. Gente que não tem o Espírito de Deus, movidos pela carnalidade, movidos pela sensualidade, porque não tem o Espírito de Deus. Não são espirituais. Não são de Deus. Paulo vai falar aqui de um crente, olha só, um crente, amados. Um crente que estava lá, ceando. E Paulo diz assim, tem imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Provavelmente a madrasta. Mas tem gente que vai com a mãe mesmo. Ou pai estuprando filhas. Ou irmão ou irmã. E isso no meio da igreja. E andais, versículo 2 diz, andais ensoberbecidos. Ninguém fala nada, ninguém corrige. Ai, pastor, fala dessas coisas, é muito complicado. Então deixa correr, não é isso? Agora, por que isso acontece no meio das igrejas? Porque confundiram religiosidade com espiritualidade. Não tem espiritualidade, tem religiosidade. E a religiosidade não tem nenhum poder contra a sensualidade. É o que Paulo escreveu no último versículo de Colossenses capítulo 2. Colossenses 2, último versículo, está escrito: todas essas coisas que Paulo cita no capítulo 2 de Colossenses, que são atividades religiosas, toda essa religiosidade não tem nenhum poder contra a sensualidade. O que vai, amados, controlar a nossa sexualidade de maneira sadia é o que estamos fazendo agora aqui. É a palavra de Deus. O homem que medita de dia e de noite na palavra, a palavra o purifica, através da palavra o Espírito Santo o controla, e ele se guarda, em primeiro lugar, para Deus, em segundo lugar, para sua esposa, ou ela para o seu marido, com total discernimento do amor conjugal. Anos atrás eu ouvi uma reportagem aí correndo assim, né, passando de passagem por um programa de televisão, e aí eu ouvi o entrevistador perguntando para uma mulher, um entrevistador aqui do Brasil, conhecido aí, perguntando para uma mulher também conhecida aí, que eu não vou falar o nome aqui, também conhecida aí, como você define o casamento? Eu parei para escutar qual era a resposta dela. Sabe qual foi a resposta dela? 99% é sexo. Essa foi a resposta dessa mulher.
Uma mulher mundana, dançarina de uma banda dessas de axé por aí. Casamento não é 99% sexo, não. O sexo, o relacionamento sexual do casal tem hora certa, momento certo, porque nenhum dos dois é viciado em sexo. Porque os dois são controlados pelo Espírito Santo de Deus. São guiados pelo Espírito Santo de Deus. E às vezes dentro de um casamento vai existir momentos em que poderá ficar dias, até meses, sem ter um relacionamento sexual por causa de algum problema de saúde, por causa de alguma gravidez mais complicada, por causa de algum momento especial que o casal tem que respeitar um ao outro, já que o compromisso deles for estar juntos e companheiros na saúde ou na doença. Entenderam isso? Amados, tudo isso é muito sério, são coisas espirituais. Por isso a palavra de Deus é espiritual. Se o mundo me ouvir o que eu estou pregando aqui agora, ó, eu sou rechaçado. Rechaçado no mundo. Esse tipo de pregação não pode mais... Inclusive estão se preparando aí para proibir esse tipo de pregação. Não vai ser mais aceito esse tipo de pregação no mundo, porque todo mundo é livre para fazer com o seu corpo o que quiser. Cada um é que escolhe a sua sexualidade, vive do jeito que quiser. Não, Senhor. A palavra de Deus é absoluta. Não é o mundo que manda na palavra, é a palavra que manda no mundo. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Estamos num mundo podre. Não vou dizer um mundo porco, porque eu tenho dó do porco. É um mundo podre. Estamos num mundo podre e apodrecendo. Não tem mais saída para esse mundo, não tem mais solução. Não espere o mundo melhorar, o mundo não vai melhorar, o mundo vai piorar. Deus não quer transformar o mundo, Deus quer destruir o mundo. E a data da destruição está marcada. O apóstolo Pedro escreveu, assim como terminou com água no dilúvio, vai terminar com fogo. Reservado para o dia do juízo, para a destruição de homens ímpios. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Agora, quem é de Deus, foge das perversões do mundo e procura se transformar. Agora sim, Deus não quer transformar o mundo, mas Ele quer transformar seus filhos na imagem do seu Filho Jesus Cristo. E Jesus é contado como homem entre todos aqueles também que não casaram. Nem todo mundo foi chamado ao casamento. Alguns foram chamados para ficarem fiéis a Deus sem se casarem. Por isso Jesus não casou. Por isso Paulo também não casou. Ele vai falar no capítulo 7, que nós vamos ler aqui domingo à noite. Mas os que são chamados para casarem, têm que ter o discernimento. Para casar de maneira correta e ter um casamento abençoado por Deus. Porque a maioria de vidas destruídas por aí são por relacionamentos errados. Não conduzidos por Deus, mas conduzidos pela carne. Conduziu pela carne, mano, já perdeu. Quando é conduzido por Deus, é uma bênção. É maravilhoso ter um casamento conduzido, direcionado por Deus. E se não for para ter um casamento assim, é melhor ficar solteiro e se consagrar a Deus,
servindo a Ele com total abstinência de prática sexual. Glória a Deus. Eu espero que tenha sido bem claro. Será que eu fui bem claro? Eu preciso falar mais 2 horas aqui com bastante clareza, ênfase. Amados, é um mundo podre. Então não se contamine com esse mundo podre. A podridão está nas novelas, a podridão está nos filmes, a podridão está nas séries, a podridão está nas músicas, a podridão está nos ambientes. É um mundo podre. E dentro dessa podridão, uma grande gama dessa podridão diz respeito à perversão sexual, à imoralidade sexual. Quem é de Deus não se mistura nessa podridão. Porque se misturar, é porque não é de Deus. Santificado significa separados. Separados por Deus e para Deus, para a sua total glória. Aleluia. Glória a Deus. Como diz aqui, o Paulo usa o exemplo da Páscoa, que era feita com pães asmos. A imoralidade faz parte do fermento, que tem que ser lançado fora. Lançai fora o velho, diz no versículo 7, lançai fora o velho fermento. O versículo 8 diz que o velho fermento é o fermento da maldade e da malícia. Trocar tudo isso pelos asmos da sinceridade e da verdade. Aleluia, amados. Feche os seus olhos um momento agora. Respire bem profundamente. Senhor meu Deus, Todo-Poderoso, hoje falamos sobre coisas muito delicadas da vida humana, Senhor, mas que são realidades acerca das quais é necessário também nós meditarmos conforme a Tua palavra nos ensina, para vivermos de maneira santa na presença do Senhor, para sermos verdadeiros adoradores, para sermos filhos obedientes ao Senhor. Ó Deus, eu clamo a Ti nesse momento, purifica-nos de toda espécie de imoralidade sexual. Seja lá como for que isso se manifeste ao nosso redor, nas nossas circunstâncias, na nossa vida pessoal. Purifica e fortalece Teus filhos e filhas, ó Senhor. Fortalece-nos para vivermos de maneira santa. Fortalece os solteiros para serem puros em tudo e fiéis ao Senhor. Fortalece os casados para terem a vida comum e conjugal do lar com discernimento espiritual, Senhor. Para que marido e mulher possam juntos celebrar o amor que o Senhor, com o qual o Senhor os uniu de maneira santa. Porque esse cordão não é de 2 dobras, é de 3. O Senhor está no meio. Que os casais saibam discernir a Tua presença, mesmo no momento do ato sexual de ambos, e que aprendam a desfrutar desse momento em santidade e não com a malícia do mundo. Oramos a Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todos que estão aqui e por aqueles que não estão nesse mesmo sentido, nessa mesma direção, ó Deus. Ensina-nos a viver de maneira agradável ao Senhor,
com toda pureza e santidade, em nome de Jesus. Te louvamos com as nossas vidas, te louvamos também com nossos dízimos e ofertas, sabendo que tudo que temos é o Senhor quem nos dá. Procede de ti, Senhor. Por isso queremos te honrar com as primícias da nossa renda e com toda a nossa vida. Queremos te honrar com a maneira como usamos o nosso corpo, porque ele é santuário do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus.